Bom, estou aqui com o professor Tom, hoje aqui no estúdio, não mais na função de secretário adjunto, pediu para participar do programa, e o programa, como já disse, vivo sempre dizendo, o programa é apolítico, a gente recebe todo mundo, quando o assunto é tratar das questões do esporte, e é o momento da conversa com o Tom, né? Saber desse desligamento, o que realmente aconteceu. Só quero, antes de começar a conversa, dizer o seguinte. Eu fui funcionário público durante muitos anos. Lá atrás, você tinha dois encaminhamentos para ocupar funções no serviço público. Ou era através de um concurso, você entrava como escriturário e chegava a diretor, ou então você era... ou existiam as profissões liberais, que aí você era, então, nomeado, né? Engenheiro, advogado, dentista, psicólogo, enfim. Isso ficou durante muito tempo, depois separaram, né? Que criaram um outro plano de carreira para o servidor chamado servidor efetivo, assistente de administração, nível G, H, até chegar no A, e os cargos de chefe encarregado, chefe de seção, divisão e diretor passaram a ser por nomeação, né? por comissionamento. Salvo o cargo de secretário adjunto e diretor, que são de livre nomeação do prefeito, os outros também são, mas tem que ser funcionário da casa. Então, hoje, para você... Está lá o Haroldo no esporte, você está o Haroldo como exemplo, um abraço, Haroldo. Ele é professor, ou seja, é funcionário, né? Está comissionado como chefe de divisão. É assim que funciona, Tom? Isso. Mais ou menos isso, né? O formato agora, esse formato mudou um pouco o formato. Legal. Ô, Tom, deixa eu começar com você. Eu lembro lá atrás, quando aliás, conversamos com você quando você foi nomeado secretário adjunto, você me falava de um plano, que existia um plano, tratado com o prefeito, com a participação do Wilson, atleta olímpico, aliás, um abraço também para o Wilson. Esse sentimento de tristeza, você não está concluindo esse projeto, esse planejamento que foi feito lá atrás, você foi desligado, não é isso? O que aconteceu, Tom? Não, sim, o plano de governo do Guti foi o Wilson praticamente que fez, tá? Só que como ele é um esportista, como ele é um atleta, como ele conhece a cidade de Guarulhos, o plano estava muito bem traçado. E nós fizemos as primeiras reuniões, Wilson, Nilvani, Haroldo e professor Ivanir, e nós definimos toda a estrutura da Secretaria de Esporte, também bem como planejamento, algumas mudanças. Então nós trabalhamos em equipe, em conjunto, e nós decidimos nomes que seriam chefes de divisão, chefe de seção, e também a gente decidiu as estratégias. Sim. Era muito difícil segurar o Tom, porque eu ia cheio de vontade, cheio de energia, e o Wilson falava, calma, Tom, calma, e eu sempre querendo mais, o Wilson, Nilvani, o pessoal sofreu tanto na minha mão, porque eu queria que eles fizessem mais com pouco, né? Só que a gente batalhava. Além da gente, nesse começo, por eu ser de Guarulhos, conhecer toda a secretaria, mas não conhecer a estrutura lá dentro, eu pedi orientação para pessoas que o Wilson... Foi a tua primeira experiência em gestão do esporte dentro do serviço público. Sim. E eu perguntei muito para o Wilson, o Haroldo, que é um grande amigo meu, líder, a Nilvani, pelo respectivo, e o professor Ivanir. E dali a gente fez todo o esqueleto da Secretaria de Esportes. Então a gente planejou. A maior parte dos nossos objetivos nós alcançamos já todos esse ano. Foram bons feitos, né? Sim, porque o ano que vem a gente queria mais. Praticamente tudo que a gente pensou foi alcançado esse ano. Vamos fazer um resumo com você, até para o telespectador entender. Acho que vale a pena, né, registrar isso. Pincelar rapidamente, porque o nosso tempo é curto, quais foram os benefícios que, na sua visão, como profissional de educação física, estando à frente de uma pasta importante como é a do esporte, o que você entende ter sido realizado e foi positivo? Primeiramente, eu e o Wilson, a gente acabou sendo a esperança dos professores de educação física de Guarulhos. A hora que eles viram a gente na pasta, não é porque é o Tom, não é porque é o Wilson, mas porque éramos professores de educação física. Então eles olharam na gente a esperança de mudança. Tanto você vê pelo aquele primeiro mutirão no Fioravante, que a gente encheu de esportistas. Esportista foi lá para lavar, para varrer, para jogar água, para carregar bloco. Não foi só lá sair na foto, não. O pessoal ficou lá trabalhando e arrumou. Tivemos um pouco de dificuldade, mas a gente depois conseguiu abrir o Fioravante. Tivemos bastante coisa. A coisa mais louca que o Wilson fizemos... Desculpa te interromper. Quando você fala Fioravante...
Era o momento do resgate das praças que estavam abandonadas, colocá-las em uso. É isso? Sim, isso que eu ia falar. A primeira grande loucura que nós fizemos, essa loucura foi minha e do Wilson, que a gente falou que a gente voltaria para os Jogos Regionais, né, nossa Olimpíada Caipira. Isso a gente falou no dia 22 de dezembro, a gente nem posse tinha tomado ainda, 22 de dezembro de 2016, nós falamos que nós voltaríamos para os Jogos Regionais. Então vamos por partes. Jogos Regionais nós fomos com 120 atletas, nossa delegação, depois com 180. Esse ano a gente foi com uma delegação maior, foi com uma delegação até maior que a perna, a gente não tinha toda a perna para andar com isso daí, mas fomos e conseguimos, no peito e na raça nós fomos, então a gente resgatou Jogos Regionais, então a gente mostrou o nome da nossa Guarulhos para outras cidades. Sim, é importante. A gente foi só com uma camiseta polo. A gente não tinha uniforme, não. E foi eu, Haroldo, Wilson, Testa, a gente foi desfilar. Aí a gente ficava olhando assim pro pessoal e falou, aquela lá deve ser a equipe do basquete, né? Aquela ali parece que é do futsal, aquela ali da ginástica. E a gente brincava que os caras olhavam e falavam, deve ser os tiozinhos da bote. Né? Porque a gente nem uniforme tinha, a gente fez o caminho contrário, a gente queria mostrar serviço, a gente queria voltar, a gente... E impressionante, a equipe olhando e falando, nossa, como você, que camisa bonita, a gente dá uma camisa simples. Agradeço o Renato da Ideal que então, deu essa lá, camisa. Só para mim conduzindo aqui, para facilitar inclusive o teu raciocínio. Houveram as obras que aconteceram, foi um fato positivo, a gente sabe disso. Eu ia falar do a regionais, volta dos jogos, depois eu ia entrar nas obras, né? Isso. Realização de eventos. Voltar. Um evento importante que você esteve à frente, que foi a Copa de Futebol, é isso? Copa Barbosa de Futebol Amador. Sim, legal. Então a gente voltou para os jogos regionais. E a gente também fez um trabalho muito grande para que as nossas equipes de alto rendimento fossem equipes mais voltadas para casa, começar a trazer a molecada, né, turma mais nova, e com isso esse crescimento e para as categorias adultas. Tivemos resultado no Hércules, que tem vários atletas de seleção brasileira, a CISEG no masculino e no feminino, que é a continuidade do handebol. A Prove, tivemos vários jogadores em seleção brasileira de base. O basquete também, nós temos meninas da seleção brasileira e também temos o técnico da seleção brasileira, que é o Diego Maranini, sub-14. Então nós voltamos com esse alto rendimento. Por que eu comecei falando do alto rendimento? Porque o alto rendimento é o espelho para a massificação. Sim. Olimpíada Colegial Guarulhense, ele começa a olhar e fala, pô, se eu for bem na Olimpíada, eu posso ir. Se eu for bem na Olimpíada, eu posso ir para os times da secretaria ou da prefeitura, que é o que a gente tinha, aquele sonho que todos os atletas tinham. Então a gente voltou com esse resgate. Aumentamos a AFO, trabalho fantástico lá da Nilvani, né? E o Wilson, ele reorganizou o calendário de corridas de Guarulhos, então a gente teve várias conquistas. Um dos grandes desafios era, com certeza, a gente resgatar os nossos próprios. A gente queria jogar, queria fazer tudo e não tinha casa. E começamos logo no plano de 100 dias, voltamos com a Ponte Grande, reformamos o ginásio da Ponte Grande, não reformamos a Ponte Grande como um todo. E a gente foi, aos poucos, recuperando. Agora a gente já tem uma iluminação nova na pista, que foi feita semana passada. Agradecer ao secretário de Obras, Carlão, todo o pessoal do DIP, que eles colocaram uma iluminação nova, tanto na pista quanto nas quadras, na pista de skate lá atrás. Então eles fizeram essa nova iluminação, meio ambiente entrou com essa parte ambiental, a gente tem um pet shop lá no fundo. Então a gente, por não ter todo esse dinheiro, e por a gente não ficar esperando o bom, a gente já fez o que a gente poderia. E a gente não ficou reclamando e continuou batalhando por isso. Outro passo foi o Fioravante Ervolino, que nós abrimos uma condição razoável também. Por quê? Porque tem a parceria da Arena Multiuso, que eu... Que, segundo o prefeito, quando aqui esteve a semana retrasada, está dando um tratamento especial para que isso aconteça. Então nós fizemos o mínimo necessário ali, porque antes do lançamento da Arena Multiuso, já tínhamos feito uma licitação para pegar toda a fiação e a parte de iluminação. Então, isso foi feito antes da Arena Multiuso. Depois da Arena Multiuso, nós não colocamos mais dinheiro público lá. Porque a gente tem que ter responsabilidade com dinheiro público. Então, as equipes se juntaram, compraram tintas, compraram iluminação. A gente falou, vocês querem... A gente pintou, a gente arrumou, a gente deixou organizadinho. O desgaste do tempo, as lâmpadas queimaram, a quadra que sujou, as equipes se juntaram, o Impro, Estrela, Guarulhense e a CISEG se juntaram e fizeram uma reforma agora. Também estamos com o Fioravante reformado, fizeram o banheiro. Então, a gente reformou. Por fim, veio o João do Pulo, né? Que a gente reformou o ginásio e a quadra. Agora nós já temos a parte do judô também. E assim a gente tem avançado. Em vez de ficar reclamando, a gente foi fazendo por etapas e foi conquistando.
Tomeuzão, temos uma emenda que nos foi apresentada em 2017, que nós tivemos quase que batalhamos por 2 anos, e agora a gente está na fase final de licitação. Então, foram Avançou, sem dúvida. Sim. Né? Se a gente olhar lá atrás, aconteceram coisas importantes. Nós estamos aí com, se eu não me engano, 33 meses de governo do Guti, faltando, se eu não me engano, 15 meses, alguma coisa assim, se eu estiver errado, me perdoe. O que no teu olhar faltaria ainda para concluir aquele projeto que você desenhou com o Wilson lá atrás, para ser colocado em prática nesse governo do Guti? O que faltaria para fechar? Porque eu tenho certeza, Tom, você é um moço inteligente, sabia que você estava como adjunto e que isso aí um dia, por questões até políticas, teria fim. Isso acontece com todo mundo. Sim. O que faltaria para você concluir que te traz esse sentimento de tristeza, de amargura? A maioria das coisas que nós planejamos, nós conseguimos. E a gente tinha uma realidade de um orçamento do que a gente conseguiria e nós conseguimos. É pouco, né? Acabo tomando. Desculpa interromper, para você que nos assiste, eu levantei esse dado recentemente. O que cabe à Secretaria de Esportes, dentro do orçamento público, qualquer coisa em torno de 33 milhões de reais, dos quais 23 são folha de pagamento. Então, hoje são 23. Nós temos para custeio 2 milhões. Pouco, né? Muito para pouco. 1 milhão e 400 mil habitantes. Para quem vai fazer gestão do esporte numa cidade com 1 milhão e 500 mil habitantes, com essa extensão territorial que tem o Guarulhos, é muito pouco para investimento, né? Mas avançamos bastante. Por isso que vocês priorizaram trazer de volta esses próprios que já são antigos? Fazer vida, primeiro da vida, para depois a gente conquistar outras coisas. Também fizemos o programa que tem o pessoal da manutenção de próprios, o Adote uma Quadra, foi um programa que nós começamos o ano passado também, agora ele veio à tona. O Rotary já abraçou uma quadra, Coliseu. Sim. Então nós fizemos todo esse trabalho. Foi um trabalho árduo. O trabalho, muitas vezes, o nosso grande segredo, eu acho que meu e de toda a secretaria, foi que o professor falava, quero fazer handebol. Fala, faça. Sim. Eu falei, faça. Quais são as condições? Elas são pequenas, mas você quer sonhar, pode sonhar, que a gente permite, que antes também nem isso era permitido às vezes. A gente cumpre com pouco, a gente paga as taxas de arbitragem, a gente faz, às vezes, ajuda no transporte, e os pais, associações se desdobram, são guerreiros, batalham pelo esporte, a gente precisa disso daí, gente a fim de fazer e não ficar reclamando. Então a gente conseguiu com muita luta, com muita dedicação, falta muito, mas a gente inflamou a chama do esporte em Guarulhos. A gente fez o esporte de Guarulhos renascer. Tivemos, que nem você falou, a Copa Barbosa, que a gente falou vôlei, basquete, futebol, natação, esse esporte aqui. Depois nós fizemos a Copa Barbosa, a nossa querida Várzea. Fiz tantos amigos lá, muitos amigos, muitos estão me assistindo. Um abraço para todo mundo, série ouro, série prata e série bronze. Agora a série bronze. Nós prometemos e nós cumprimos de fazer essas séries. E eu vou ser muito claro, isso era uma emenda parlamentar do vereador Lauri. Depois as emendas não ficaram como não impositivas, né? E a gente comprou essa ideia e a gente fez o ouro e a prata, e depois a gente já prometeu a bronze. Então, foi um planejamento que foi do ano passado, isso daí também. Então, a maioria das coisas que aconteceram esse ano foi a continuidade. Tá? Foi a continuidade do trabalho do ano passado. E aquilo que eu falei, às vezes a gente não fala de um ou de outro, mas a secretaria sem alguma exceção. Porque o administrativo tem que estar lá, o doutor Marcos tem que estar lá fazendo a Adote uma Praça, o doutor Tadeu, Tom, e assim, cada um na sua função. O nosso tempo vai se estreitando. Eu acho que, tudo bem, eu acho que o balanço é positivo, a gente que acompanha o esporte diariamente, de lá para cá, coisas boas aconteceram. Você foi um defensor ferrenho do deputado estadual, do xerife, que me fugiu o nome agora, me perdoa. Jorge Wilson. O Jorge Wilson, que foi através dele, obviamente você teve toda a competência para ser um dos escolhidos, mas foi através dele que você veio para a secretária adjunto. E você foi um defensor ferrenho, né? Nunca, em toda entrevista que nós fazíamos, você fazia referência a ele. Houve um desacerto entre vocês? O que aconteceu? O deputado me chamou porque eu dei aula para os filhos dele, né? Eu dei aula para o Jorginho. Já conhecia o Tom como professor? O Jorginho e a Grace. Então ele conhecia a minha postura, meu caráter, minha conduta. Sim. Então só que eu faço uma política pública. Eu trabalhava na Secretaria de Esporte pensando somente em esporte. Eu acho que a gente tem que entregar para a sociedade, e se a sociedade quiser, ela dá o retorno. Ela não tem obrigação nenhuma. Nós temos obrigação perante os munícipes. Eles não têm obrigação nenhuma. Eu levar o esporte... A palavra já diz, servidor público. Servir o público. Servir a municipalidade. Fazer um campeonato de futebol amador para 114
para 114 equipes, é obrigação nossa. Sim. Fazer uma Olimpíada Colegial Guarulhense e dar o melhor é obrigação nossa. Sim. Então, eu sempre tive essa política muito voltada para a política pública, para entrega. E foi Aí a gente começou a pensar diferente e nisso houve todas essas mudanças. Mas, assim, agradecê-lo, sim. Eu não tinha nunca fiz campanha para ele antes de estar aqui. E a campanha dele, que ele trouxe um benefício muito grande para o esporte de Guarulhos. Sim. Sem falsa modéstia, ele me trouxe. Sim. Trouxe recurso também? Não trouxe recurso. Recurso ele não trouxe. Então só que ele despertou essa chama. Ele falou, Tom, vá lá e faça o seu melhor. E eu tenho certeza que cada centavo que eu ganhei, eu fiz jus a isso. Eu sou a camisa, eu corri. Eu sempre fui íntegro, sempre fui honesto, sempre fui inteiro, sempre fui apaixonado e valeu a pena. Só para fechar, você disse outro dia num manifesto, se não me engano foi via Facebook, alguma coisa assim, que o seu desligamento foi um pedido do atual secretário do Rogério Aman. Acho até que, de repente, isso possa realmente ter acontecido, ninguém é melhor do que você para saber, mas acabou que teve o aval do prefeito, o prefeito não podia, de repente, falar, não, faz parte de um projeto meu administrativo, ou não teve isso, Tom? Eu penso assim. Claro. Eu penso assim. Porque, assim, o Rogério pode até ter pedido, mas se o prefeito assinou a portaria, não, mas a gente com isso ou não? Não, eu não penso assim, porque vamos supor, você tem a nossa rede de supermercados, né, o Comercial Esperança. Sim. Ele coloca um gerente em cada loja. Sim. E ele está ali. Então, não tem como ele saber se o banheiro da loja está sujo, sim, não tem como ele saber se o caixa está sendo bem atendido, se o cara acordou de mau humor. Então, o prefeito, ele é o macro, só que ele distribuiu. Se ele fizesse tudo sozinho, ele não precisava de secretário. Que ele escuta o secretário. Então, se o secretário falou isso daí, ele falou, nós fizemos uma reunião, ele falou, eu peço o desligamento imediato, o afastamento imediato, fora essa palavra, eu quero o afastamento imediato do Tom da Secretaria de Esporte, e foi acatado. Certo ou errado? Eu particularmente acho que foi errado, mas eu acho que o prefeito, ele tem muitas outras coisas, que eu não falei, a Secretaria de Esporte é a secretaria que eu brinco, que é a Secretaria da Saúde, que nós damos saúde, nós geramos saúde. Né? Mas o prefeito tem toda essa dificuldade financeira, essa dificuldade econômica. Até entendo, mas eu acho que quando se trata de primeiro escalão, Tom, secretário adjunto, diretor, acho que o prefeito sabe com quem ele está lidando e quem faz parte do staff dele de comando. Acho que, sei lá. Não, mas nesse caso... É bem pessoal que eu estou colocando, viu, gente? Não, sim. Eu falei, nesse caso, o prefeito, se o secretário pediu o meu afastamento imediato, eu acho que o prefeito ele tem que obedecer. Né? Ou então ele falava, ou ele obedecer não, mas ele tem que acatar. Ou então ele falava, não, o Tom não se afasta você. Eu vou mais na linha, Tom. Aliás, um abraço ao grande jornalista Pedro Notaro. No Jornal da Manhã que você participou, ele fala, né? A secretaria acaba que fica meio que moeda de troca quando se pensa na política. Eu acho que isso não é só o esporte, outras secretarias também acabam ficando refém de situações como essa. Enfim, podemos pensar nisso, de repente uma jogada política beneficiando uns e de repente não beneficiando outros. Quem é que está vindo no seu lugar como secretário adjunto? O pastor Rogério, né? O Rogério já está nomeado? Já foi nomeado ontem, sim. Se não me engano, suplente a vereador, não é? Suplente a vereador do DEM. Não conheço, não tenho, né? Eu conheço pessoalmente. Dele com respeito. Conheço pessoalmente, é uma boa pessoa, uma pessoa tranquila, calma. Eu sou agitado, ele é uma pessoa tranquila. Sim. Eu não sou contra a pessoa Rogério Santos, mas eu sou contra, sim. Nós temos uma secretaria descaracterizada de professores de educação física no alto escalão. Quando a gente começou a Secretaria de Esporte, tinha eu, o Wilson e o Romeu. O Romeu era jornalista e professor de educação física, né? Depois saiu o Romeu, entrou o William, que é uma excelente pessoa, é um cara altamente administrativo. Depois agora entrou o Rogério, que não é profissional de educação física. Agora entrou o pastor Rogério, que também não é profissional de educação física. Descaracterizou, deixou o Wilson. Aí eu vou fazer uma observação que também é pessoal, Tom. Não, eu gosto. Você vai falar do Wilson. Lógico, o Wilson Davi... Até para ilustrar. Puxa, eu tenho um respeito tremendo por você, Tom, pelo Wilson, meu irmãozão. Mas assim... Já tivemos como exemplo um secretário que não era um profissional de educação física, que talvez tenha sido o melhor momento do esporte aqui da cidade. Wilson sem comentários. Foi o Wilson Alves Davi, aliás, um abraço. Mas ele tomou cuidado de estar cercado de profissionais de educação física e, com isso, fazer uma boa gestão. Obviamente, sabia ouvir, né? Porque também se não adianta se cercar, se também não der ouvidos. Tá? E o Wilson, lembra que deu ouvidos, né? Márcio Belicieri, Mosquito, eu, Marido Santos, o próprio Wilson, enfim. E fez uma boa gestão.
Equipe. O Wilson, não. A gente não tem nem o que falar do Wilson. Sim. O Wilson foi o melhor. É. Eu até falei, brincando e carinhosamente, até por respeito a ele, falei, um dia eu quero ser que nem ele. Tem agora no Flamengo o moço que está lá, o Wilson, o Edinho, fazendo uma ótima gestão, e não é professor, mas tem o cuidado de colocar pessoas importantes nas posições. Então, meu olhar é esse, não sei como é que você vê isso. Não, com toda certeza, mas você tem que se cercar com profissionais. Sim, lógico. Que nem eu falei, nós temos nas divisões, nas sessões profissionais. E, obviamente, se tiver um professor que possa ocupar o cargo de secretário sendo um bom gestor, melhor ainda. Mas isso é valorização do nosso trabalho. Sim, nós temos que valorização do profissional de educação física. Então, eu penso assim, até como símbolo, o secretário teria que ser um professor de educação física, talvez o adjunto fosse um bom administrador. Sim. Eu penso dessa forma, com todo respeito. Eu não cheguei. O Wilson Alves, Davi, fantástico, que isso. Agradecimento, me espelhei em muitas coisas. Eu não espelhava, mas tinha inspiração, falava, ele foi assim. Só que você falou, ele montou uma big equipe. A equipe dele foi o segredo. Às vezes você tem uma pessoa que não tem conhecimento, mas se tem uns subordinados que conhecem, é melhor do que você ter uma pessoa com muito conhecimento e, de repente, ter subordinados que não desempenham aquilo que ele gostaria que fosse desempenhado. A secretaria dos 2 primeiros anos, a gente tem uma reunião toda quinta-feira, às 8 horas da manhã, que estavam todos os chefes de divisão, todos os chefes de seção, diretores. Então, ali a gente conversava todos os dias. Eu conversava, eu falava, o Wilson falava, o William falava, as pessoas falavam, eu falava, ô Ulisses, por que você não fez tal coisa? Por que você não entregou? Pô, minha dificuldade é essa. Tá assim, você não pode ajudar o Ulisses. Então, em todas as reuniões, para todos os eventos, a gente conversava em equipe e fazia. Falei, eu soltava minhas loucuras e eles vinham fazendo. Mas a gente conversava em equipe, a gente fazia. Me desculpe, mas isso se perdeu com o tempo na secretaria. Decisões são tomadas centralizadas e isso que dificultou bastante. Bom, ninguém melhor do que você que está lá dentro, né, que estava até recentemente, para saber sobre isso. Você agora numa conversa com o prefeito tem uma agenda com você? Porque sim, você me disse off que você ainda não conversou com o prefeito sobre esse desligamento. Não, conversei não. Sobre esse desligamento, já conversou? Não pessoalmente. Sim, o prefeito me ligou na sexta-feira, nós conversamos na sexta-feira por 3 ou 4 vezes. O prefeito é uma pessoa que conversa muito comigo. E nessa conversa, o que disse o prefeito, Guti? O prefeito Guti com relação a isso? Sim, o prefeito falou que teria uma nova conversa comigo essa semana. Vamos bater um papo. O prefeito, que eu falei, uma pessoa dedicada, batalhadora, uma pessoa que respira Guarulhos, acorda cedo, vai dormir tarde. É uma pessoa que já me ligou de madrugada para saber como estavam alguns eventos. Então, o prefeito eu tenho certeza que nós vamos ter essa nova conversa, bater um papo. O prefeito é meu amigo pessoal. Tá? O prefeito é uma pessoa, assim como vocês aqui, como muitos amigos que eu fiz nesse 1 ano e 9 meses, que frequentaram minha casa numa boa. Muita gente da Várzea, professores. Né, aliás, em toda a nossa história do lado de cá agora, porque eu já estive do lado de lá, né? De apresentador de um programa esportivo, foi a primeira vez que tivemos aqui no estúdio a presença de um prefeito, isso aconteceu recentemente. Então o nosso carinho também pelo prefeito é bastante grande, né? Ilusão de achar que o prefeito vai arrumar o esporte no estalar de dedos, com uma cidade que tem tantos problemas, tantas prioridades na saúde, na educação, na habitação, na segurança. Mas entregará os 4 ginásios, pelo menos uma reforma razoável. Não pode esquecer que o esporte também faz parte dessa gestão, né, e que o esporte não pode ser colocado no segundo plano, seja qual for a gestão. Tem que fazer parte do primeiro plano, porque fazer gestão de esporte, gente, é fazer gestão de saúde, é fazer gestão de educação. Isso é que a ferramenta do esporte provoca, isso que ela traz de benefício para o cidadão. O artigo 217 da Constituição fala da obrigação do Estado no fomento do esporte. E tem que se prestar atenção nisso, né? Fomentar o esporte, gente, é fazer esporte de base, é fazer a criança praticar esporte, é o esporte educacional, é o esporte de lazer e também o esporte competitivo. Quando se trata de competição, o prefeito foi feliz numa entrevista que me deu recentemente falando do voleibol, né? Não dá para pegar dinheiro do cofre público e colocar no esporte de competição, mas dá sim para criar uma política de trazer do setor privado uma receita para a manutenção do esporte de competição. Não é isso, Tom? Com toda certeza. É isso. Tom, estou fechando com você. Quer colocar mais alguma coisa? Quero só agradecer, né? A gente tem que finalizar agradecendo e agradecer a toda a Secretaria de Esporte, sem exceção, professores, administrativos, operacionais, as mais diversas profissões que estavam lá dentro, profissionais altamente competentes, tá? Agradecer a todas as modalidades, vôlei, basquete, futebol, natação, que sempre sonharam esse sonho novo do resgate do esporte de Guarulhos. Agradecer
a carinhosa Várzea, que me acolheu de braços abertos, tanto parceiro, a gente fala, tanto irmão que eu fiz nesses 2 anos e 9 meses aí, rodei a Várzea, corri, e agora a gente é parceiro, amigos que a gente vai guardar para toda a vida. E agradecer minha família. Eu falei hoje de manhã que minha família é sempre muito sacrificada em prol de outras famílias. É difícil, é difícil. E eu vou falar, eu sempre termino agradecendo ao Deus superior, mas eu vou falar, o maior legado que eu, Tom, ganhei do esporte foram vocês, meus amigos, que eu fiz esse ano. E nós também. E finalizando, agradecendo a Deus, nosso Criador. Sim, sempre. Uma pena. Desculpa, eu tenho que agradecer uma pena sempre. Quando se perde. Desculpa, eu tenho que sempre agradecer o nosso prefeito pela oportunidade. Legal. Agradecer também ao deputado Jorge Júlio, que ele me Sim. deu essa oportunidade. Sem dúvida. Agora a vida que segue, não sei se. Questões de trabalhando ordem no esporte política, ou né, não, gente? A política, infelizmente, traz mas o esporte vai continuar morando Sim, aqui. lógico, como está no meu coração, né? E no coração de todos aqueles profissionais da área, né? Eu sinto o esporte perder na sua esfera de comando um profissional de educação física, gente. Né? Em respeito até a quem está vindo para suceder aí o Tom, a gente não conhece, né? Eu pessoalmente não conheço, mas de qualquer forma se perde, né? Se perde um espaço, se perde alguém com formação específica para estar atuando, né? Infelizmente é isso. Então, obrigado pelo carinho, obrigado pela visita, viu? Eu que agradeço. Sempre aqui foi minha casa, né? Sim. Eu comecei, a Portas primeira abertas entrevista sempre. foi você que deu, É. e estou me despedindo com uma entrevista com Não, você. mas é um até breve, viu, Tom? Eu escrevi na minha página, É um até até breve. breve. Né? Tem essa pendência dessa reunião com o prefeito. Tomara que as coisas caminhem bem. Né? Sucesso a quem está vindo aí também. A política é isso, gente. Né? Eu digo sempre, quantos nomes bons já não passaram pelo esporte? Um monte de gente merece uma estátua lá na praça, né? Eu sempre faço referência aqui a um grande nome, Márcio Bellicieri, você conheceu. Marcião. Foi ele responsável por mudanças fortes dentro da área do esporte, né? E um dia acabou, nos deixou, foi por outros caminhos, enfim. E outros tantos nomes, né, gente? Se a gente for dar nomes aqui, são tantos. Né? Mas legal poder estar aqui. Esse espaço está aberto a você, a todos que queiram participar aqui do Câmara Esportiva, tá bom? Tenham todos uma ótima tarde. O Câmara Esportiva volta na próxima quinta-feira. Aliás, eu estou saindo de férias. A produção já está cuidando aí da continuidade na nossa programação. O Câmara Esportiva não para. O Ulisses aqui que vai dar uma descansadinha, né, por uns dias aí. Em breve estaremos de volta. Tchau, tchau.